Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Estática do canal Engenharia Hardcore, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a representação analítica de vetores. Até aqui a gente já sabe somar vetores, a gente já sabe decompor vetores, mas eu ainda não mostrei para vocês como que a gente faz a representação analítica desses vetores, ou seja, em vez de representar este vetor aqui como um desenho, eu quero representar esse vetor aqui como uma entidade matemática para que eu consiga fazer contas de verdade com esse vetor e não só realize somas ou multiplicações aí utilizando métodos gráficos, tá? Então eu preciso fazer contas agora com o vetor e para fazer a conta eu preciso representar esse vetor de alguma forma. Por isso eu criei um vetor aqui, esse vetor aqui é um vetor que está no plano xy, e ele é um vetor que ele possui a coordenada x igual a 4 e a coordenada y igual a 3. Tá? Então esse vetorzinho aqui é um vetor de exemplo para a gente usar na nossa aula. Aí. E eu quero mostrar para vocês hoje três formas de se representar esse vetor aqui. A primeira forma, e eu diria que uma das formas mais úteis, é a forma que a gente vai chamar de cartesiana. Por que cartesiana? Porque a representação de um vetor nessa forma cartesiana, ela é muito parecida com a representação de um ponto em um sistema cartesiano. Tá? Então, aqui no nosso caso, a gente tem um vetor v, e esse vetor v aqui, ele pode ser representado da seguinte forma. Eu vou abrir uma chave aqui, e na primeira posição eu vou colocar a coordenada x, que é 4, e na segunda posição eu vou colocar a coordenada y, que é 3. Então está aqui. Ou eu posso fazer isso com grandes colchetes em vez de chaves. Também significa a mesma coisa. Tá? Então aqui está a minha representação cartesiana desse vetor aqui. Ó. A parte legal é que para somar vetores na representação cartesiana, basta que eu some as coordenadas aqui diretamente uma a uma. Então se eu tiver um vetor A, por exemplo, esse vetor A ele é dado pelas coordenadas 2 e 7, e o meu vetor B é dado pelas coordenadas menos 3 e menos 5, eu consigo somar esses vetores aqui apenas somando as coordenadas aqui diretamente. Então, para a coordenada x, eu vou ter 2 menos 3. E para a coordenada y, eu vou ter 7 menos 5. Isso aqui vai dar 2 menos 3 é menos 1. E 7 menos 5 é 2. Então, esse é o nosso vetor A mais B resultante aqui. Tá? E outra coisa importante aqui é que esses vetores aqui, eles têm duas coordenadas porque eles estão no plano. Se eu tivesse no espaço, eu poderia colocar uma terceira coordenada z aqui, e os meus vetores teriam x, y e z, e aí para realizar somas eu faço exatamente da mesma forma. Tá? Aí eu tenho uma segunda representação aqui também importante e parecida com a cartesiana, que é a representação canônica. Tá certo? A representação canônica, ela parte do seguinte. Eu tenho dois vetorizinhos aqui que a gente chama de vetores versores, vetores unitários. Então, aqui na direção x eu tenho um vetor e na direção y eu tenho outro vetor. E esses dois vetores têm tamanho 1. Na direção x a gente chama esse vetor de i com um chapeuzinho em cima, e na direção y a gente chama esse vetor de j com um chapeuzinho em cima também. Esse chapeuzinho significa que o vetor é versor e que o tamanho dele é 1. Tá? Então, se eu fosse representar os vetores i e j na representação cartesiana, por exemplo, eu poderia dizer que o meu vetor i ele é o vetor 1 e 0, e o vetor j ele é o vetor 0 e 1.
E para fazer a representação canônica desse vetor aqui, eu vou fazer o produto de números que multiplicam esses vetorizinhos aqui para eu poder realizar a soma. Então, se você lembra lá do vídeo de decomposição de vetores, você vai lembrar que esse vetor v aqui, ele pode ser representado por uma componente que está em cima do eixo x, e que tem tamanho 4, e uma componente que está em cima do eixo y e tem tamanho 3. Então, o nosso vetor v, ele pode ser representado da seguinte forma. Eu tenho 4 vezes o vetor versor i, mais 3 vezes o vetor versor j. Tá? E eu consigo fazer exatamente as mesmas operações de soma que eu fiz aqui, só que o que vai mudar é que eu tenho que somar quem multiplica i com quem multiplica i, e quem multiplica j com quem multiplica j. Então, vamos fazer exatamente a mesma conta que a gente fez aqui, só que agora na representação canônica. O meu vetor a, ele vai ser dado por 2i mais 7j, e o meu vetor b, ele vai ser dado por menos 3i menos 5j. Então, a mais b, basta que eu some todo mundo. Isso aqui vai dar 2i menos 3i mais 7j menos 5j. E aí é só fazer a continha aqui, né? 2i menos 3i é igual a menos 1 que multiplica i. 7j menos 5j vai ser mais 2 que multiplica j. E a gente obteve o mesmo resultado que aqui, ó, menos 1 em x e 2 em y. Na representação canônica funciona assim, menos 1 na direção em x e 2 na direção y. Legal? E eu tenho uma terceira representação que é importante mostrar para você aqui, apesar de que no curso de estática a gente usa muito pouco essa representação, mas em outros cursos, principalmente na área de elétrica, a gente usa muito essa representação, que é a representação polar. Por que representação polar? Porque agora, em vez de representar os vetores como as coordenadas x e y, eu vou representar os vetores utilizando o que a gente chama de coordenadas polares. O que é uma coordenada polar? Uma coordenada polar, em vez de posição x e y, ela sempre pega o tamanho, né, a distância do ponto que você quer analisar até a origem, e o ângulo que é descrito pela reta que vai do ponto que você está analisando até a origem aqui. Então, se esse ângulo aqui a gente chamar de θ, a representação polar do vetor v, ela é da seguinte forma: tamanho de v com o ângulo θ. Tá? Muda, é muito diferente dessas outras representações aqui. E tem muitas utilidades da gente utilizar essa forma aqui, mas não nesse curso de estática. Tá? Mas se eu quiser, por exemplo, somar ou subtrair vetores, é muito mais fácil nessa representação cartesiana ou canônica. Agora, se eu quiser multiplicar vetores, que é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência lá em elétrica, então a representação polar, ela é bastante útil, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó, para esse vetor aqui, 3 e 4, a gente sabe que se eu utilizar o teorema de Pitágoras aqui, o tamanho desse vetor aqui vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tira a raiz. Então, eu tenho 9 mais 16, dá 25, tira a raiz, 5. Então, o vetor v, ele tem o tamanho 5, e se você fizer a continha lá do ângulo θ, para descobrir quantos graus tem aqui, você vai descobrir que o ângulo desse vetor aqui é o ângulo de 36,87 graus, aproximadamente, tá? E uma coisa interessante aqui é que se eu quiser multiplicar vetores, o que é que eu vou fazer? Vamos dizer que o meu vetor A, ele é um vetor que pode ser representado assim, ó, tamanho de A com ângulo alfa. E o meu vetor B
ele vai ser representado da seguinte forma: tamanho de B com um ângulo de beta. Se eu for multiplicar esses dois vetores aqui, existe mais de uma forma de fazer esse produto, tá? Mas se eu for multiplicar esses vetores aqui, o que é que vai acontecer? A que multiplica B vai ser igual, faltou aqui, tamanho de A, que multiplica tamanho de B, com um ângulo aqui, que é a soma do ângulo dos dois vetores, alfa mais beta, tá? Então, o produto de dois vetores ele é muito prático de você fazer na forma polar, mas a soma de dois vetores, se você fosse somar os vetores A e B aqui, você ia ter que fazer um monte de conta para descobrir o novo tamanho do vetor A mais B aqui e o novo ângulo do vetor A mais B. Então é mais fácil fazer nas formas cartesiana e canônica, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo sobre representação analítica de vetores, por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal e fique atento aos novos vídeos do curso de estática do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.